Uma pessoa que tem levantado muito essa questão é o nosso entrevistado de hoje, que é o João César de Castro Rocha. João César, obrigado aí por sua participação aí. Como é que você está vendo aí esse... Em 69, o Nelson Rockefeller dizia que o Brasil era um país muito espiritualista, então tinha que tirar as comunidades eclesiais de base e trazer aqui o pessoal que era a favor do mercado e tudo, e trouxe os neopentecostais. Isso. Nós vamos terminar com ayatolás por aqui. Como é que você está vendo essa evolução? Bom, boa noite, Nassif, boa noite a todos e a todas. Olha, é muito preocupante, porque ontem, logo no início da fala da Michelle Bolsonaro, ela disse algo que é gravíssimo. Ela disse que, a partir do momento em que religião e política se afastaram, o mal surgiu. Essa categoria filosófica, o mal, é uma categoria muito complexa, mas que simplesmente não cabe na esfera da política. Porque uma vez que você abraça, que você aceita a categoria do mal, você necessariamente implica a categoria do bem. E é uma luta maniqueísta, do bem contra o mal, do justo contra o ímpio. A palavra ímpio foi utilizada pela Michelle Bolsonaro e tem uma conotação que é muito forte. O ímpio, o herege, ele não tem direito a existir, porque ele é uma metonímia do mal. Essa é uma palavra que não faz parte da política, mas você mencionou algo muito importante, Nassif, que foi o relatório do Nelson Rockefeller, de 1969, que, como um dos seus resultados, surge a Igreja Universal do Reino de Deus 8 anos depois, em 1977. E o que está em jogo com Michelle Bolsonaro, sobretudo com ela, com Nicolas Ferreira e com Damares Alves, porque Damares Alves é um pouco a mentora espiritual da Michelle Bolsonaro. O que está por trás da posição deles é a teologia do domínio. Mas o que é isto, Nassif? Do ponto de vista de referência à Bíblia, está lá logo no início do Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva, então diz que eles devem nomear os animais, e eles dizem, e dominar tudo sobre a terra, sobre o céu, etc. A teologia do domínio compreende de maneira literal este dominar para supor, em condições modernas, que o Estado deve ser submetido à lei religiosa, no caso da teologia do domínio. Mas, Nassif, é mais grave do que isso. Um dos mais importantes pensadores, também era um economista de renome, um dos mais importantes pensadores, teólogos, que criaram a base da teologia do domínio, é um americano chamado Gary North. O Gary North tinha uma espécie de estratégia que foi seguida fielmente pela Igreja Neopentecostal no Brasil. Qual era a estratégia do Gary North? Dizia ele, nós precisamos ter uma estratégia de duplo movimento. No primeiro movimento, nós aproveitamos a liberdade de expressão religiosa, que é algo consagrado em todas as constituições modernas, para angariar adeptos à nossa doutrina. No segundo momento, quando já tivermos um número suficiente de adeptos para interferir na política, nós o faremos. Vamos pensar no Brasil agora, Nassif? Olha como tudo fica mais sério agora. Constituição Federal de 1988. Você, certamente, como jornalista, acompanhou todos os debates da Constituinte. Já havia um número razoável de evangélicos no Brasil. Você se recorda de algum evangélico sublevar-se contra o artigo que declarava o caráter laico da República Brasileira e a necessidade de respeitar todas as religiões igualmente? Você se lembra? Você se recorda de algum evangélico dizer não, isso está errado, religião não pode separar? Por que, Nassif? Gary North. Porque o número ainda não era suficiente para tentar uma intervenção na política. Agora, de 88, vamos pular 20 anos. Veja, 1977, fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. 1988, Constituição Federal ainda vigente, que declara o Estado laico e o respeito necessário a todas as manifestações religiosas. 2008. É que muita coisa aconteceu neste país, Nassif, nós preferimos fechar os olhos. Estamos agora em 2008. Um livro é lançado no dia 1 de janeiro. Livro escrito, pelo menos assim assegura a capa do livro, pelo bispo Edir Macedo. Título do livro, Nassif, e não se pode criticá-lo por ser excessivamente sutil. Título do livro:
plano de poder. Que coisa. Introdução do livro, ele diz: este livro tem como objetivo despertar um potencial ainda não utilizado. Última página do livro. Somos 40 milhões de evangélicos. Seria uma lástima desperdiçar esse potencial. Quadro teórico do livro do Edir Macedo. Veja a minha generosidade como leitor, Nassif. Eu estou dizendo quadro teórico do livro do Edir Macedo. Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem. Antigo Testamento. Porque Deus, o Deus do Antigo Testamento, é um estadista que tem uma visão de Estado, uma visão de administração, uma forma específica de governar povos. 2008. Vamos agora dar um salto para 25 de fevereiro de 2024. Os historiadores do futuro verão, na manifestação de ontem, o primeiro momento da história brasileira em que uma manifestação pretensamente política, na verdade, se torna prioritariamente neopentecostal, nos menores detalhes. As referências, olha que coisa, Nassif, porque você sabe que eu tenho esse costume da autoflagelação, eu assisti a todos os discursos que eles fizeram ontem, começando pela Michelle Bolsonaro, com essa perigosíssima afirmação: religião e política se separaram, o mal surgiu. Categoria... César, eu vou pedir para o Ícaro colocar esse trecho da fala dela aí. Por favor, ótimo. Lutando pela nossa nação. Sim, por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou, o mal ocupou o espaço. Chegou o momento agora da libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja, é a primeira vez numa manifestação política em que há uma declaração que contradiz frontalmente o princípio republicano. Nunca houve isto. É a primeira vez. Mas não é tudo, Nassif. A estética não era a estética de uma manifestação política. Havia um mestre de cerimônias, que era uma espécie de misto, de mescla inesperada entre locutor de rodeio e pastor neopentecostal da escola do Silas Malafaia. Na hora de apresentar o Jair Bolsonaro, logo depois da fala do Silas Malafaia, ele disse: porque Deus não impediu que Golias enfrentasse Davi. E falou: e agora chama o mito Jair Messias Bolsonaro. Davi. Nicolas Ferreira, num ato falho, quando quis fazer uma analogia, recorreu ao Novo Testamento, não ao Antigo, e disse: porque Moisés não entrou na Terra Prometida, mas Caleb sim. Moisés, pelo famoso episódio das águas de Meribá, não entra na Terra Prometida, não entra, porque quando o povo atravessando o deserto quase morria de sede, o Senhor ordenou que ele ordenasse a rocha que jorrasse água. Ele, muito irritado com a reclamação, com o que diziam os israelitas, ele bate o cajado na rocha. Isso é interpretado como, naquele momento, a fé de Moisés tem um pequeno tropeço. Então, ele não pode entrar na Terra Prometida. Entra Caleb. Só 2 jovens são autorizados a entrar, Caleb e Josué. Olha a analogia do Nicolas Ferreira. Moisés, aquele que conduziu o povo pelo deserto, ou seja, Bolsonaro, aquele que conduziu o povo pelo deserto do domínio da hegemonia cultural da esquerda, nós, terríveis comunistas que somos, ele não entrará na Terra Prometida, mas Caleb. Quem é Caleb? É o próprio Nicolas Ferreira. Nassif, eles podem ser cristãos, mas a disputa é feroz. Que loucura, que loucura, que loucura. Mas, Nassif, então, para completar, ontem, pela primeira vez, nós tivemos uma manifestação que, sendo convocada como um ato político, tornou-se um ato prioritariamente, nem direi religioso, eu direi neopentecostal de caráter fundamentalista. É um momento muito grave pelo qual passamos. José, o que representa Davi, digamos, nessa simbologia aí do Velho Testamento e do bolsonarismo? O Davi representa a imagem do pecador
que, sendo ungido pelo Senhor, se arrepende, tem seus pecados todos perdoados e torna-se um fiel servo do Senhor, mas depois de cometer os piores pecados de todo o Antigo Testamento. Veja, quem é Davi? Davi não é apenas aquele referido ontem pelo locutor de rodeio, pastor neopentecostal. Não é apenas aquele que vence Golias, que vence a força bruta de Golias pela sua inteligência e astúcia. O Davi, que de fato é abraçado pelos neopentecostais da teologia do domínio, é o senhor das armas, é o rei de exércitos, é aquele que impôs o império, que lutou batalhas físicas, que imperou pelas armas, que criou o Império de Israel, mas também é outro. É aquele que do seu palácio, enquanto o seu exército está em batalha, vê uma mulher no seu banho de purificação. Por ela se encanta. É a Batseba, ou Betsabé, dependendo da pronúncia que se use. Manda que os guardas a escoltem para o palácio. A possui, a violenta. Ela engravida Nassif. Problema, como é que ele poderá assumir isto para todos? O problema é ainda maior, ela é casada. Mas ela não é casada com qualquer israelita, ela é casada com Urias, membro da tropa de elite do exército de Davi. O que fazer? Davi envia Urias para a guerra, mas não num posto de general, de comandante para recompensá-lo pelo crime que cometeu. Ele manda uma carta pedindo que ele seja colocado no lado mais perigoso e violento da batalha. Para quê? Para que ele morra. Porque morto Urias, Davi pode adotar Batseba como concubina. O filho, fruto desse pecado, por juízo divino, morre, perece. Davi então se arrepende e pede perdão. Mas veja, Davi cobiçou a mulher do outro, levou o outro à morte, levou o seu filho à morte pelo pecado que cometeu, os piores pecados dos 10 mandamentos. Pede perdão, se arrepende. Então é ungido. E ungido pelo Senhor como um pecador arrependido, ele reina sobre os povos, impõe o império de Israel. Nassif, acredite, para a extrema-direita transnacional, este modelo do pecador, mas que é ungido, é o modelo dominante. Veja, o Financial Times publicou uma matéria muito impressionante. Acho que você tem em conta se procurar. Diz assim, que para os seguidores de Trump, ele é enviado de Deus. O Bolsonaro, para os neopentecostais e para os bolsonaristas, é ungido. Javier Milei vence a eleição e vai para o muro de Jerusalém, porque ele também é ungido. A imagem de Davi é a imagem do pecador ungido e, portanto, acima das críticas dos mortais, nossas. Não há outra forma de compreender esse recurso ao Antigo Testamento, mas Nassif, não é o Antigo Testamento de Moisés, o que recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai e conduz o povo à libertação com uma persistência única. Não é o Antigo Testamento de Jó, o homem que aprende com o próprio sofrimento a amar ainda mais a sua fé. Não é o Antigo Testamento de José, aquele que, sendo traído e vendido pelos irmãos, podendo se vingar, perdoa a todos, em homenagem ao Pai, imagem do futuro Cristo, que também perdoa. Não é Abraão, que tem a sua fé testada no limite máximo, que era Abrão, torna-se Abraão a ter o filho Isaque, que era o grande objetivo de sua vida. Ele tem que condenar Isaque, ele tem que sacrificar Isaque. Quando Isaque pergunta a ele, pai, onde está a ovelha do sacrifício, o cordeiro do sacrifício? Ele diz, Deus proverá. Naquele momento, ambos, Abraão e Isaque, sabem que ele, a criança, será sacrificada. Imagina o que significa subir o monte. Kierkegaard escreveu todo o ensaio baseado neste momento, tremor e temor. Não é este o Testamento. Não é dos profetas. Não é de Isaías. Não. O Antigo Testamento é de Davi, mas é um Davi muito específico. É o Senhor das armas. Então, agora, João César, vamos é espantoso, não é, Nassif? É espantoso. Assustador. Agora, a gente tem um fato aí um pouco diferente aí que, aliás, a ex-esposa do Valdemar da Costa Neto, que é a pessoa mais ligada e mais... Já dizia que o Bolsonaro é um lento aí, a esperta é a Michele.
Como é que fica essa questão que, aparentemente, ou vai surgir desses rapazinhos aí de influenciadores, ou da Michelle. A Michelle é que tem, digamos, até agora, a maior empatia aí para conseguir vestir aí essa liderança. Como é que fica o papel da mulher guerreira aí? Eu tenho uma certa... Eu sou incrédulo em relação à possibilidade da Michelle Bolsonaro desejar um cargo majoritário. E vou tentar dizê-lo da maneira mais elegante possível, porque eu estou longe de ser bolsonarista. Mas, Nassif, você é um jornalista extraordinariamente bem informado. Lhe farei uma pergunta. Quando é que você descobriu que a Michelle Bolsonaro não era apenas mãe da Laura, mas que ela tinha uma filha de 18 anos? Quando é que você descobriu? Pois é. E os casos também anteriores aí, né? Quando é que você descobriu? Você concorda comigo que você não sabia disso? Não. Então, qual é a razão pela qual a Michelle Bolsonaro, durante a campanha em 2017, 2018, nós só soubemos da existência da segunda filha, que já tinha 18 anos, no segundo turno? Contenção de danos. Mas eu não falarei. O que eu direi é que numa campanha majoritária, um jornalismo investigativo minimamente interessado em trabalhar, e ela, mais ou menos, lembra do Luciano Huck? Quando houve uma articulação em torno da campanha dele, que envolveu até o Fernando Henrique Cardoso? De imediato... Eu te perguntei por uma razão. A gente sabe a história dela aí, que é uma história que, em circunstâncias normais, aí, realmente seria destruída em pouco tempo. Mas quando você menciona Davi, os pecados de Davi, mas a visão vitoriosa de Davi, eu supus que talvez pudesse ter algum tipo de sobrevida aí, digamos, uma pessoa com a biografia dela aí. Mas você acha que não? Eu seria incrédulo, embora não seria de todo impossível, porque a história de Davi tem consigo uma outra lição, que é rigorosamente fundamental para os neopentecostais. É que, literalmente, a imersão no batismo literalmente lava todos os pecados anteriores. Mas um jornalismo investigativo cuidadoso, quando se tem o Luciano Huck, quando surgiu a possibilidade real dele ser candidato à presidência, na primeira semana em que ele ameaçou principiar uma campanha, na primeira semana saiu uma notícia que ele havia comprado o jato que ele tem, ele havia comprado com juros especiais do BNDES. Você lembra disso, Francisco? Lembro. Isso, na verdade, para bom entendedor, minha palavra baixa, quer dizer o seguinte: caro Huck, você realmente pretende ser candidato à presidência? Prepare-se, porque há muito mais do que apenas você obter juros privilegiados do BNDES que você agora critica. Ele suspendeu a campanha, você lembra? Lembro. Então, eu diria algo similar poderia acontecer. Deixa eu pedir para o Ícaro trazer a fala do Bolsonaro também, Ícaro. Claro. Sabe o que eu falaria, mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é por parte do parlamento brasileiro, Nicolas, Gaia, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia. Agora, nós pedimos a todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia. O Valente, ele pede arrego falando heroicamente. É inacreditável, rapaz. É inacreditável. Na verdade, o que ele está propondo, e ele não nega a sua origem, ele está propondo a mesma anistia de 1979. Porque, se você lembrar, Nassif, a anistia de 1979 anistiou militares que não haviam sido investigados. Ele quer que a anistia seja dada como uma blindagem para evitar a investigação. Você, em tese, só pode anistiar quem cometeu o crime. Quando ele pede anistia para si e para os outros, indiretamente ele está dizendo que ele cometeu o crime. Quando ele diz a minuta do golpe não foi golpe porque era preciso convocar o conselho, ele está dizendo, por outras palavras, que ele de fato teve em mãos a minuta do golpe.
que era a decretação do estado de sítio. Em alguma medida, me parece que a manifestação de ontem, e é importante reconhecer, nós somos intelectualmente honestos e é preciso encarar as dificuldades de frente. Ter reunido na Avenida Paulista, segundo cálculos da USP, do grupo muito sério, do Pablo Ortellado, ter reunido 185 mil pessoas é uma vitória. De fato, é uma vitória e é preciso reconhecê-lo. Hoje, no Brasil, somente 2 políticos são capazes de reunir multidões, o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Não é uma surpresa. Mas ontem na CIF aconteceu algo que aí sim eu acho que é surpreendente. Eu vou tentar brevemente dizê-lo para estimular nossa reflexão. Assim, em 2018, o Bolsonaro foi o maior fenômeno político da história da nova república, eu proponho. Em que sentido? Não somente ele obteve quase 60 milhões de votos, mas o Bolsonaro, o nome Bolsonaro, elegeu um sem número de anônimos, como deputados estaduais, federais, senadores e governadores. Foi um tsunami eleitoral. Nem o Lula, em 2002, pode ser comparado. O Bolsonaro, em 2018, é o maior fenômeno político da nova república. E foi o nome Bolsonaro, foi ele que trouxe, que criou este movimento, a mítica em torno do nome dele. Em 2022, em outubro de 2022, o grande derrotado das eleições é o Bolsonaro, mas não o bolsonarismo. E ele só chega no segundo turno porque inverteu-se o papel. Não era o Bolsonaro trazendo a reboque o bolsonarismo, foi o bolsonarismo que trouxe a reboque o Bolsonaro para o segundo turno. O que nós assistimos ontem na CIF foi algo muito diferente e muito preocupante. Nós assistimos ontem o surgimento de um protagonista no movimento de massas representado pelo bolsonarismo. Não é mais a guerra cultural, não é mais uma memória nostálgica da ditadura militar. Nós assistimos ontem à emergência triunfal do neopentecostalismo, da teologia do domínio na esfera política brasileira. É preciso todo o cuidado do mundo, é preciso que fiquemos atentos, alertas, fortes, porque o que vem não é pouca coisa que vamos enfrentar pela frente. Aqui a gente tem o comentário da Rosa e o que os evangélicos verdadeiros pensam sobre tudo isso. Isso é bem importante, Mariana, porque nós não devemos, quando nós falamos evangélicos, isso é uma generalização excessiva. Porque, olha, por exemplo, os batistas chegaram no Brasil no século XIX. Os presbiterianos deram uma muito importante contribuição teológica. Um reverendo presbiteriano, em 1975, junto com o rabino Sobel e com o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, realizaram os três o princípio da resistência da sociedade civil à ditadura militar, quando não reconheceram o alegado suicídio do grande jornalista Vladimir Herzog, realizaram uma missa ecumênica na Catedral da Sé, e depois o rabino enterrou o Vladimir Herzog num lugar de honra do cemitério hebraico, que era uma declaração pública de que não acreditava no suicídio, porque pela lei hebraica, o suicida não é enterrado onde foi enterrado o Vladimir Herzog. O reverendo presbiteriano era o Jaime Wright, que foi uma figura fundamental, estabeleceu uma amizade profunda com Dom Paulo Evaristo Arnes, e foram as duas colunas vertebrais do mais importante projeto da redemocratização brasileira, o livro publicado em 1985, Brasil Nunca Mais. Aos metodistas, que têm uma importantíssima tradição acadêmica. Há muitas universidades de denominações protestantes no Rio Grande do Sul, com a Unicinos. Então, os evangélicos são muito plurais. E se é verdade que eles deram a vitória para o Bolsonaro em 2018, com aproximadamente 23 milhões de votos dados ao Bolsonaro, mesmo em 2018, o Haddad teve 10 milhões de votos entre os evangélicos. Não é nada desprezível. Portanto, é bem importante deixar claro que a crítica que nós estamos fazendo é a certas denominações neopentecostais que, dominadas, influenciadas pela teologia do domínio, que é uma importação dos Estados Unidos, tem um claro projeto político, que é um projeto político fundamentalista, intolerante, incapaz de aceitar qualquer manifestação religiosa que não seja a deles e qualquer forma de vida que não seja a deles. Essa denominação neopentecostal, a igreja de Lagoinhas, do Márcio Valadão, hoje o filho dele, André Valadão, está à frente, é a igreja do Nicolas Ferreira. Essa teologia do domínio, que é muito importante para Damares Alves, que influencia diretamente a Michele Bolsonaro. O que eles querem, de fato, é subordinar o poder laico, o poder temporal, ao poder espiritual. Aliás, Nassif, rapidissimamente,
Desde 2013, quando era assessora da Frente Parlamentar Evangélica, a Damares Alves foi uma das responsáveis por viajar o Brasil inteiro nas igrejas evangélicas espalhando a fake news. Então, é um projeto, não é um projeto que começou hoje. Existe a bancada da Bíblia e cada vez mais eles tomam espaços e tentam impor algumas leis que são fundamentalmente a tradução para o estado temporal de posições não religiosas apenas, fundamentalistas. A pergunta é muito boa, Mariana. Há, sim, dentro dos evangélicos, um número crescente de evangélicos que não aceita esse tipo de postura de certas denominações neopentecostais. Obrigado mais uma vez por sua participação aqui. Obrigado. Fica atento aí, se abriu um caminho novo aí de análise aí que eu diria que é para perder o sono. Boa noite, pessoal. Um abraço. Obrigada. Um abraço, então.